Fui atacado pelo Capitão Nascimento. Vocês lembram do filme Tropa de Elite? Ali é uma ficção criada em cima da carreira de um policial de verdade, né, que é o Rodrigo Pimentel, e ele num podcast se posicionou contra o PL Anti-Oruan. Não só isso, ele também me atacou o meu trabalho e atacou os meus eleitores, inclusive. Por isso eu tô fazendo esse vídeo em resposta ao que foi dito, para mostrar a importância do PL Anti-Oruan, todo o meu trabalho dentro da segurança pública, não só daquilo que foi aprovado, mas também daquilo que foi apresentado, e prestar contas para cada um de vocês e deixar muito claro, ponto a ponto, rebatendo tudo que o Rodrigo Pimentel colocou. Mas antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, né, compartilha aí esse vídeo, e lembrando que nós estamos com uma iniciativa dentro desse contexto de guerra cultural, de financiamento público, de apologia ao crime, entra também a formação de uma elite intelectual para a gente tomar espaços de poder no setor público, na iniciativa privada, né, na imprensa, na academia, né, na burocracia de maneira geral, né, no judiciário, no Ministério Público, na polícia. É importante que a gente tenha pessoas alinhadas com a nossa visão de mundo e que a gente tenha a formação, portanto, né, desses cérebros que vão ocupar essas posições. Então, se você quiser fazer parte do Clube do Livro e ser um dos fundadores da editora Valete, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês. Bom, vamos reagir junto então à resposta aí no podcast do Rodrigo Pimentel. Projeto Lei Anti-Oruan. Camarada, deixa eu te falar, nós estamos fodidos. É bandido assaltando ponto de ônibus com fuzil, é saidinha. Agora, se o deputado acordou de manhã e quer fazer uma lei anti-Oruan, meu irmão, deve estar sobrando muito tempo para esse deputado. Não deve ter nenhum problema no estado dele, sabe? Ele deve estar dedicando muita energia. Ou então ele quer enganar o eleitor burro, lacrador. Não abre a boca para falar mais do meu trabalho nessa casa. Vamos lá, o primeiro ponto, né, é não entender o projeto de lei anti-Oruan e a sua importância, né? Sim, é importante a gente cortar financiamento público para qualquer tipo de show, espetáculo, evento, artista que faça apologia ao crime, principalmente ao crime organizado, ou incentive o uso de drogas, né? Mesmo porque a gente está falando sobre capturar o imaginário das nossas crianças e dos nossos adolescentes e de culturalmente enraizar na nossa sociedade que é legal você ser criminoso, é legal você ser membro de facção, é legal você ganhar sua vida cometendo crimes, e tudo isso gera um efeito em cascata, né, em raízes mais profundas da sociedade do que a própria formação do Estado, do que a própria, pegando aqui, né, um pouco de Burke, um pouco de Roger Scruton, da própria formação do eu enquanto sociedade, né, da formação do coletivo que existe antes do próprio Estado. Se a gente tem uma cultura enraizada de veneração à criminalidade, ao crime organizado, ou de normalização a esse tipo de prática, não tem depois formação de Estado de Direito, né, ou mesmo enforcement com a polícia, com o Ministério Público, com o Judiciário, que vá curar essa sociedade doente. Portanto, a parte da questão cultural e do corte de financiamento público é uma questão relevante, é uma questão importante, sim. E mais do que isso, falar, não, esse deputado deve achar, né, que não tem problema no seu estado, o estado de São Paulo. Sim, nós temos problemas, inclusive problemas graves com o PCC, que desde o momento que nós apresentamos esse projeto de lei, nós temos recebido ameaças do crime organizado, inclusive do PCC. E aí eu te pergunto, Rodrigo Pimentel, você realmente acha que um projeto inútil, um projeto lacrador, um projeto, como você colocou, para enganar eleitor burro, e olha, e eu garanto para você, né, fazendo a diferenciação do meu perfil de atuação para perfil de outras figuras midiáticas aqui dentro do Congresso Nacional, que definitivamente em relação a essas outras figuras o meu eleitor não é nada burro, mas, né, dentro da sua lógica, dentro da sua, né, opinião, você realmente acha que o PCC se incomodaria, se daria ao trabalho, né, de ameaçar pessoas que estão apresentando um projeto que não vai ter resultado prático nenhum, que é irrelevante para eles, que não vai mudar nada para eles? É óbvio que não. Eles são profissionais. Não é à toa que eles montaram o PCC, que eles montaram uma estrutura de Estado paralelo e de crime organizado mais bem sucedida do país e transformaram isso numa multinacional, né? Isso incomoda justamente porque eles sabem que é estratégico para eles. Eu não sei que deputado é esse, também não quero saber. Você quer saber se eu gosto da música do Oruan? Não gosto da música do Oruan. Nem sei se eu ouvi essa porra. Não ouvindo eu já acho horrível, sabe? Se ele é filho do Marcinho VP, não tô nem aí. Marcinho VP tá preso desde os 19 anos de idade. Que culpa esse cara tem de ser filho do Marcinho VP? Nossos deputados. Vamos lá, aí você tá replicando o discurso de quem faz apologia ao crime organizado. É você que financia essa merda aqui! Né? Ele não tá sendo, né, alvo de crítica, o Oruan,
por ser filho do Marcinho VP. Ele tá sendo alvo de crítica por fazer apologia ao crime organizado. E nós desce pra pista pra fazer o assalto. Nós tá fechadando 12. Que eu tô de rolê, 60 polado, perfume importado, pistola do... Por cantar que é legal você fazer assalto, fazer parte do Comando Vermelho. Por cantar que é uma coisa legal, maneira você ser de um estado paralelo. E a lei do Estado Democrático de Direito não se aplicar a você, porque você, na realidade, é a lei. Nós somos fora da lei. Né? É isso que o Oruan canta, né, nas suas músicas. Ele pede liberdade para o sujeito, né, acusado de espancar, né, uma mulher. Do próprio pai também ele pede a liberdade, que é um facínora, né, um chefe de organização criminosa, como você bem sabe, aí sendo do Rio de Janeiro, conhecendo, né, o Comando Vermelho. Então não tem nada a ver com ele ser filho, né, do Marcinho VP, tem a ver com ele fazer apologia ao crime organizado, com ele inclusive postar, né, publicações dizendo que o tráfico é o menor dos problemas, que a maior parte dos problemas está na realidade em políticos como eu, que enfrentam o crime organizado e o crime desorganizado também, né? Não é uma implicância pessoal com o Oruan, mais uma vez, né? Você deveria ter se dado, né, ao trabalho. Eu sei que você é um cara sério, eu concordo com boa parte das suas opiniões, né? Você deveria ter se dado ao trabalho de ler o projeto e entender que não há nada de pessoal contra o Oruan. O projeto não cita em nenhum artigo o Oruan. Na realidade, é você cortar financiamento público para qualquer tipo de evento que promova, né, o crime organizado ou faça incentivo ao uso de drogas para crianças e adolescentes. E não tenho a menor dúvida de que, né, com essa intenção, nesse sentido, você concorda com o projeto. Nossos deputados deveriam estar pensando só nisso, ó. Leis que favoreçam a ação da polícia, leis que favoreçam a ação do Ministério Público, leis que favoreçam a prisão de bandidos por tempo maior. Mas o cara tá com alguma coisa com o Oruan, meu irmão. Não sei onde que... Vamos lá, eu sou o deputado que mais aprovou projetos importantes para a segurança pública nessa legislatura, né? Prisão preventiva para o sujeito que é pego assaltando ou cometendo crime hediondo. Ele perde o direito de responder em liberdade. Projeto de minha autoria aprovado no plenário da Câmara dos Deputados. Aumento de pena para furto, roubo e receptação. Você acabou de falar, fazer o bandido ficar mais tempo na cadeia, também aprovado, não é apresentado por mim, aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, né? Projeto de aumento de pena de esbulho possessório, aprovado no plenário da Câmara dos Deputados. Projeto para manter e salvar os hospitais psiquiátricos de custódia, aqueles que mantêm os criminosos mais perigosos do Brasil, né? Aqueles que sequer têm consciência de que estão cometendo um crime, que o CNJ queria fechar completamente esses hospitais psiquiátricos e mandar criminosos para o SUS. Projeto aprovado em plenário de minha autoria. Minha coautoria, o fim da saidinha, que foi relatada pelo nosso secretário de Segurança Pública, Derrite. Também projeto aprovado no plenário da Câmara, no plenário do Senado, foi vetado pelo Lula, a gente derrubou o veto. Projeto de minha coautoria. Isso só para falar de plenário e de projetos aprovados. Vamos falar também em relação a aprovações em comissões. Autoria minha. Poder para a Guarda Municipal abordar com base na fundada suspeita, né? Aqui em São Paulo a gente tem casos, né, de Guarda Civil Metropolitano, pega o sujeito com 200 kg de cocaína, né? Ele é condenado por tráfico na primeira instância, na segunda instância sobe pro STJ, o STJ diz que o guarda não pode abordar com base na fundada suspeita, que ele tem que ficar fazendo a segurança de praça, né? Tem que ficar cuidando de pichador, né? E aí eu apresentei um projeto aprovado já na Comissão de Segurança para dar este poder para as nossas guardas municipais, que tem em muitas cidades um papel e uma atuação e uma ostensividade, uma presença maior até do que a polícia militar. Vamos lá. Obrigação de apresentação de antecedentes criminais para evitar a contratação de pedófilos nas escolas. Perda dos dias remidos em caso de falta grave, ou seja, aquele criminoso que estudou e que trabalhou no presídio e, portanto, diminuiu a sua pena, se ele comete uma falta grave, ele perde todos esses dias, né, que ele tinha ganhado por estudar e por trabalhar, justamente para manter a ordem dentro dos presídios. Você não é caveira, você é moleque. Responsabilização dos movimentos sociais que cometem crimes e saem ilesos por não ter CNPJ, como a gente sabe é o caso do MST e de outros movimentos de guerrilha urbana que tem atuação no estado e na cidade de São Paulo. Isso eu tô falando só de autoria, tá? Vamos falar agora de relatoria, né? Olha lá, sistema de inteligência penitenciária para a gente combater o crime organizado dentro dos presídios, para que eles deixem de ser dominados pelo crime e sejam verdadeiras escolas do crime, como você bem sabe disso.
Cadastro Nacional de Persecução Penal, a gente sabe que hoje o sistema de dados dos estados é uma bagunça, né? Eles não se conversam entre si e não conversam com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Permissão para divulgar imagens de criminosos na mídia, também relatório aprovado meu. Fortalecimento da inteligência policial, uso dos recursos do Fundo Penitenciário para capacitar os policiais penais e aprovação de acordo internacional com o Mercosul para a proteção de fronteiras. Esses são só os projetos que eu aprovei em plenário, aprovei em comissão ou projetos de outros deputados que eu fui o relator, ou seja, eu dei a redação final, eu fiz a negociação política e eu aprovei. Não há nenhum outro parlamentar. Eu desafio você, Rodrigo Pimentel, a encontrar um outro parlamentar que tenha feito isso, porque aqui é missão dada, é missão cumprida. E missão dada é missão cumprida. Né? Tem vários ali, Sargento Pincel, Coronel Trozoba aqui, que não faz absolutamente nada, né? Que é vídeo, que é viralização, que é lacração, exatamente como você está colocando, e que não tem trabalho concreto para apresentar. Muito diferente do trabalho sério e técnico que eu conduzo aqui dentro da Câmara dos Deputados. Mas como eu disse para você, né? Essas aqui são apenas as aprovações. Ainda tem os projetos que eu estou trabalhando, que são 116 projetos. Você falou, pô, você apresentou tudo isso, 116 projetos, nesses 6 anos de mandato? Não, são só 116 projetos tratando sobre legislação penal, processual penal e execução penal. Se a gente for contar outros temas, porque são problemas do meu estado, o estado que eu represento, que você falou, o estado dele não deve ter problema. O estado que eu represento e também problemas do Brasil, porque eu sou deputado federal, também preciso pensar nos outros estados, são mais de 2.000 propostas. Que satisfação, Aspira. 16 é só se a gente fala de política criminal, né? Se a gente vai falar de economia, de combate à corrupção, que são outros eixos centrais da atuação do meu mandato, redução de privilégio, de corte na máquina pública, mais de 2.000, aí cerca de 2.500 projetos, né? Sem falar em outros 70 relatórios aprovados de outras matérias, mais 9 projetos de lei de minha autoria aprovados em outras matérias, mais 50 emendas de minha autoria, que são modificações em projetos de lei de outros deputados, artigos que eu insiro, contenção de danos que eu faço, e isso sem contar também no trabalho de barrar os projetos ruins. Tem 2 projetos aqui emblemáticos. Você falou sobre proteger a atuação do Ministério Público, da Polícia e do Judiciário. Tentaram aprovar aqui, petistas e bolsonaristas juntos, a PEC da impunidade, que proibia o deputado de ser preso em flagrante de crime inafiançável. Então, se o deputado cometesse um assalto na rua, né, se o deputado fosse pego torturando alguém, ele não poderia ser preso em flagrante. Ou a PEC da vingança, que buscava aumentar o número de indicações políticas para o Conselho Nacional do Ministério Público e perseguir promotores que fazem o combate à corrupção, ao crime organizado, e eles poderiam perder o cargo, né, justamente por perseguição política. Então ainda tem as centenas de projetos que a gente trabalhou, né, aqui para barrar, porque eu não esqueço a bandoleira, né, que é 20 anos de curso e a gente mantém, né, a nossa rota, a gente mantém o nosso trabalho sério aqui, Pimentel. Onde que ele ouviu a música do... Eu nem escuto essa porra. Não estaria, de repente, favorecendo uma glamorização do crime para uma população mais jovem? O que os rappers dos Estados Unidos fazem desde a década de 90, meu irmão? Cultura da ostentação, do gueto, da arma. Eu quero que o meu deputado, ele pense em leis para a segurança pública. Vamos lá. Primeiro, assim, acho que foi uma fala muito infeliz e deve ter sido por desconhecimento em relação, né, aos rappers americanos, né? A cultura do gueto, né, em sua grande maioria, né, a cultura da ostentação, em sua grande maioria, né, do rap americano, não tem a ver com exaltação ao crime, não tem a ver com apologia ao crime organizado. Óbvio. Há aqueles que são ligados, há aqueles que fazem, há aqueles que têm ligações diretas, fazem fortuna, fazem uma apologia aberta, né, a crimes e facções criminosas, mas a maioria esmagadora, né, não faz. Né? Inclusive as batalhas de rap muitas vezes, né, nos Estados Unidos, desde os anos 90, como você colocou, elas são utilizadas, rimas são utilizadas justamente para desmoralizar o adversário quando ele exalta ou quando ele faz parte ou quando ele tem alguma ligação ou já cometeu algum crime na sua vida. Isso é utilizado contra ele na batalha de rima, né, do rap americano dos anos 90 até aqui. E muito mais,
né, do que a ostentação por fruto de crime. Lá é a ostentação, na realidade, por você vir numa realidade difícil, muitas vezes dominada pelo crime, mas conseguir ascender socialmente pela música, e você ostentar com base naquilo que você conquistou sem depender de criminalidade. Aliás, muito, né, do funk ostentação que a gente tem no estado de São Paulo também não faz nenhum tipo de apologia ao crime, é na realidade uma exaltação do sujeito que saiu de uma favela, de uma realidade muito ruim, de uma realidade muito triste, ascendeu na vida por meio da música e utiliza aquela música para incentivar outras pessoas a buscarem uma realidade diferente e a não romantizar a tragédia que se vive nas favelas. Então, Rodrigo Pimentel, vamos lá, você é a caveira, né? Então, vamos fazer um debate sério. Como eu já disse pra você, eu concordo com a maior parte das coisas que você fala em relação à segurança pública, mas você não pode ignorar a importância do enfrentamento cultural, tá? Porque, como eu disse pra você, a cultura, aquilo que une a sociedade, aquilo que nos torna uma nação, é algo que precede a própria existência do Estado. É algo que precede a existência da polícia, é algo que precede a existência de leis. Os usos e costumes de uma sociedade são aquilo que primeiro, né, servem como base para depois as pessoas decidirem, com base nisso, o que elas vão transformar em lei. O que elas vão transformar em Estado. Se elas vão assinar um contrato social ou não vão assinar um contrato social, né? Eu pego como exemplo, bom, tenho muita, né, ligação, sou neto de imigrantes japoneses e independentemente de você ter, né, uma legislação penal muito rigorosa no Japão, uma polícia com uma inteligência, né, exemplar, né, rondas ostensivas que funcionam, um modelo de polícia comunitária, Koban, que também é exemplo para o mundo todo, independentemente disso, lá cometer um crime, né, é uma coisa tão humilhante, é uma coisa tão desmoralizante, é uma coisa que traz tanta desonra pra você, pro sobrenome da sua família, que muitas vezes o sujeito que é pego roubando, ele se suicida. Ele não tem pena de morte no Japão pra furto ou pra roubo, mas muitas vezes o cara prefere perder a vida do que continuar vivendo com aquela mácula pro resto da vida dele, ou de levar, como no Japão o sobrenome vem antes do nome, né? Então lá eu não me chamo Kim Kataguiri, eu me chamo Kataguiri Kim, né? As pessoas não querem levar essa desonra pro sobrenome delas. Políticos que são pegos roubando, né, renunciam o cargo, ou nem roubando. Tem um caso que eu sempre cito aqui no meu canal, né? O sujeito que governou Tóquio comprou um quadro de $50 mil, o que, né, para um país desenvolvido, se a gente fosse fazer um paralelo com o Brasil, é uma piada, né? O valor, pro palácio, né, do governo, não é pra casa dele, não desviou, não tem nada de ilegal, mas isso virou um escândalo tão grande que ele renunciou. Você entende o quanto você trabalhar a questão cultural, a questão daquilo que une as pessoas enquanto sociedade, independentemente da existência do Estado, é tão importante, ou às vezes até mais importante do que você fazer o enforcement em relação ao Estado, né? Ser uma coisa vergonhosa, humilhante, ser uma coisa desmoralizante, ser um criminoso, né? Cometer um crime, é uma coisa tão fundamental para a segurança pública como aprovar as leis que eu aprovei em relação ao endurecimento penal, ou mandar as dezenas de milhões de reais que eu já destinei para a Polícia Militar, para a Polícia Científica e para PRF. Então, Rodrigo, espero que tudo esteja esclarecido, né, e que a gente possa seguir como a gente sempre seguiu, apesar de nunca se falar, com mais posições alinhadas do que desalinhadas. Porque, como você sabe bem, se a gente não tiver alinhado na maior parte das vezes, com o crime organizado tomando a política como tá hoje, a gente sabe que o sistema vai nos destruir. E você sabe que o sistema é foda. O sistema é foda.